Há momentos na vida em que o mundo se cala. A noite avança, o barulho diminui, e a alma fica sozinha consigo mesma. É nesse silêncio que surge uma pergunta, não dita, não compartilhada, mas profundamente sentida. Se tudo terminasse hoje, eu estaria realmente preparado? Ela não vem da boca, vem do fundo do coração. Não é provocada por pessoas, nem por discursos, nem por medo repentino. É uma pergunta que nasce da consciência, uma inquietação que nenhuma rotina consegue calar. Por fora, tudo parecia certo. Fé visível, palavras corretas, atitudes respeitáveis. Aos olhos dos outros, nada faltava. Mas por dentro, algo pesava. No silêncio da noite, quando não há aplausos nem olhares, quando as máscaras caem e a verdade fica nua, essa pergunta volta a ecoar. Sou realmente quem aparento ser? Ele lembrava das vezes em que ignorou a própria consciência, das escolhas feitas sabendo que não eram corretas, das justificativas usadas para aliviar o peso da verdade. Todo mundo faz, não é tão grave, Deus entende. Mas a alma entende mais do que fingimos. E ela não se contenta com respostas fáceis. Essa pergunta não veio para acusar, veio para despertar. Porque há perguntas que não pedem explicações, pedem decisões. Ignorá-la é continuar vivendo do mesmo jeito. Enfrentá-la é aceitar que algo precisa mudar. Essa é a pergunta silenciosa. Aquela que pode ser abafada por uma vida inteira, ou pode se tornar o início de uma transformação eterna. Durante o dia, ele era exatamente aquilo que todos esperavam ver. Palavras certas, gestos corretos, atitudes aprovadas. Sabia quando falar de fé, quando se calar, quando parecer espiritual. Por fora, sua vida transmitia segurança. Por dentro, havia um vazio que ninguém percebia. A aparência é confortável. Ela protege, disfarça, convence. Com o tempo, ele aprendeu a cuidar mais do que mostrava do que realmente era. Construiu uma identidade aceitável, respeitável, elogiada. Mas essa identidade não exigia entrega, apenas manutenção. Havia rituais, mas pouca rendição. Havia palavras, mas pouca verdade. Havia atividades religiosas, mas quase nenhuma transformação interior. Ele cumpria o que era esperado, mas evitava aquilo que confrontava. Porque a verdade tem um preço, e a aparência costuma sair mais barata. No fundo, ele sabia. Não se pode alimentar a alma apenas com gestos externos. Não se pode preencher o interior com aplausos. E não se pode substituir intimidade por rotina. Quando estava sozinho, sentia o contraste. A imagem que projetava durante o dia não conversava com a realidade que carregava à noite. Era como viver em duas casas, uma visível, bem construída, outra escondida, vazia e frágil. E o mais perigoso não era o vazio em si, mas o costume com ele. Aos poucos, ele começou a achar normal viver assim. Começou a confundir atividade com vida, religiosidade com relacionamento, aparência com verdade. Mas a alma não se deixa enganar por muito tempo. Ela cobra coerência. Ela pede inteireza. Ela exige verdade. Porque mais cedo ou mais tarde, a distância entre o que se mostra e o que se vive se torna insuportável. E quando isso acontece, a pergunta não é mais se os outros percebem, mas se ele terá coragem de encarar a própria realidade. Ele dizia que cria. Sempre disse. Desde cedo aprendeu as palavras certas, as respostas corretas, os termos que identificam alguém de fé. Para ele, e para muitos ao redor, isso parecia suficiente. Sua fé tinha um nome, mas não tinha raízes. Falava de Deus com naturalidade, usava o nome de Jesus com facilidade, citava versículos quando a situação pedia. Mas, no íntimo, a fé não conduzia suas escolhas, não confrontava seus desejos, não governava suas decisões. Era uma fé confortável. Não exigia renúncia, não pedia mudança, não ameaçava seus hábitos. Existia nos lábios, mas raramente descia ao coração. Ele acreditava em Deus, mas não confiava a ele o controle. Reconhecia a verdade, mas não se submetia a ela. Chamava Deus de Senhor,
sem permitir que ele realmente governasse. Havia uma grande diferença entre conhecer o nome e conhecer a voz. Entre repetir palavras e obedecer direções. Sua fé funcionava bem em ambientes religiosos, em conversas certas, em momentos públicos. Mas falhava no silêncio das decisões diárias, nas escolhas que ninguém via, nos lugares onde só a consciência testemunhava. Com o tempo, ele começou a confundir declaração com transformação. Achava que dizer era o mesmo que viver, que crer era o mesmo que seguir, que pronunciar o nome bastava. Mas a verdade permanecia incômoda. Fé que não transforma não é fé viva, é apenas um rótulo bem aceito. E, em algum lugar profundo da alma, ele sabia. O nome que pronunciava com os lábios ainda não tinha sido escrito por completo em seu coração. Ele vivia duas vidas. Uma mostrava-se perfeita, impecável, aceitável. A outra, oculta, carregava o peso das escolhas que nunca ousou confrontar. Durante o dia, sorria. Falava de fé, aconselhava, orava, ajudava. Tudo parecia correto, admirável, espiritual. As pessoas olhavam e viam um modelo de devoção. Mas à noite, o espelho não mentia. Ali, longe dos olhares, a máscara caía. Ali, ele sentia a inquietação, a frustração, a culpa silenciosa. Ali, escolhas egoístas, palavras impensadas e hábitos secretos lembravam-no de quem realmente era. A vida dupla parecia conveniente. Protegia a reputação e escondia os medos. Permitida, aparentemente sem consequências. Mas o efeito era silencioso, como um veneno que se infiltra devagar. Ele começou a notar pequenas fissuras. Uma inquietação constante, um vazio que crescia lentamente, uma sensação de alienação até das próprias orações. Tudo o que parecia sólido por fora começava a desmoronar por dentro. O perigo da vida dupla é justamente este. Quando o mundo aprova, quando a rotina não acusa, o coração se acostuma com a contradição. E o veneno se torna quase invisível, mas consome a alma, passo a passo, sem que perceba. Ele começou a entender, mesmo sem querer admitir, que um dia a máscara não seria suficiente. Que o peso de viver de aparência sempre encontra uma forma de se revelar. E quando isso acontece, não há plateia que aplauda, não há elogios que disfarçam a verdade. A vida dividida corrói, paralisa e sufoca. O mais cruel não era o julgamento alheio, mas o julgamento silencioso de sua própria consciência. E naquele silêncio, ele sentiu pela primeira vez o verdadeiro impacto da sua dualidade. O choro vinha com facilidade. Ele podia passar horas lamentando erros, culpando circunstâncias, recordando falhas passadas. Lágrimas escorriam, mas não lavavam nada. Havia alívio momentâneo, um conforto passageiro, mas a vida continuava exatamente igual. O arrependimento verdadeiro não era apenas isso. Não se tratava de emoção, não se tratava de culpa sentida apenas quando o pecado era descoberto. O verdadeiro arrependimento exige mudança. Exige coragem de virar o rosto para o velho caminho e caminhar por uma estrada nova. Ele conhecia a diferença, mas evitava enfrentá-la. Era mais fácil sentir remorso do que assumir responsabilidade. Mais simples lamentar do que decidir renunciar. E assim, repetia os mesmos padrões, como se o choro fosse suficiente para alterar o destino. A transformação não surge do medo nem da emoção. Surge da decisão consciente de viver diferente. Surge quando as escolhas diárias refletem a verdade que a alma já conhece. É quando o arrependimento se manifesta em ação, em atitudes que falam mais alto que palavras. Ele começou a perceber, aos poucos, que não basta sentir. Que lágrimas sem mudança são apenas eco de uma consciência insatisfeita. Que o coração precisa não apenas se comover, mas se mover. Que o verdadeiro arrependimento é revolução silenciosa. Mudar a direção, mudar hábitos, mudar prioridades. E naquele instante, ele sentiu o peso da decisão. Podia continuar apenas lamentando e repetindo o passado, ou podia se levantar e permitir que a vida realmente mudasse. O remorso conforta, a transformação liberta. Ele começou a perceber uma luta silenciosa dentro de si.
Não era apenas entre certo e errado, nem entre fé e dúvida. Era algo mais profundo, o coração dividido. De um lado, havia Deus, a voz da verdade, o chamado para entrega, mudança e santidade. Do outro, o mundo, seus prazeres, suas facilidades, suas recompensas imediatas. O mundo que não exige fé, mas consome tempo, atenção e coração. O mundo que seduz com brilho, aprovação, status e conforto. Ele gostava do mundo. Gostava de suas conversas, das risadas fáceis, do respeito que conquistava, da segurança que sentia. Mas ao mesmo tempo, sentia que esse amor estava competindo com Deus. Que cada escolha feita pelo prazer ou conveniência do mundo era um passo longe daquilo que sua alma sabia ser certo. A amizade com o mundo parecia inocente, até que a consciência começou a alertar. Quem ama o mundo, não ama a Deus plenamente. E essa verdade doeu. Porque amar Deus significava abrir mão de certas coisas, significava confrontar desejos, hábitos e prioridades. Significava renunciar ao conforto e à aprovação alheia. Ele percebeu que ninguém pode servir a dois senhores. Ou o coração pertence a Deus, ou pertence às demandas e seduções do mundo. Não há meio-termo, não há neutralidade. O choque veio lentamente. Quanto mais ele se permitia viver pelos padrões do mundo, mais vazio sentia dentro de si. Quanto mais buscava segurança, prazer e status, mais distante estava de Deus. E ali, no silêncio, ele entendeu. Essa amizade com o mundo não era apenas distração, era traição silenciosa. Traição de si mesmo, da fé e da verdade que clamava por sua vida. O dilema tornou-se claro: continuar a vida confortável com o mundo ou escolher Deus com coragem. Havia feridas que ele nunca mostrou a ninguém. Palavras ditas no passado, traições silenciosas, decepções profundas. Ele seguiu em frente, pelo menos na aparência. Mas dentro dele, algo havia ficado preso naquele momento. O perdão parecia injusto. Como perdoar quem não pediu desculpas? Como liberar quem causou tanta dor? Então ele chamou aquilo de força, de maturidade, de justiça. Mas, na verdade, era uma prisão invisível. O coração ferido constrói muros. Muros para não sentir novamente, muros para não confiar, muros para não sofrer. E com o tempo, esses muros não isolam apenas a dor, isolam também a paz. Ele não percebia, mas a falta de perdão estava moldando suas reações, endurecendo suas palavras, pesando suas orações. Era como carregar um peso constante, um fardo que ele dizia suportar, mas que lentamente o consumia. O mais doloroso era perceber que pedia perdão a Deus, mas se recusava a oferecer perdão aos outros. Esperava graça, mas retinha graça. Desejava a liberdade, mas alimentava a amargura. O perdão não apaga o que aconteceu. Não chama o errado de certo, mas liberta quem decide perdoar. Enquanto a mágoa prende ao passado, o perdão abre caminho para o futuro. Ele começou a entender que não perdoar não punia o outro, punia a si mesmo. Fechava portas internas, endurecia o coração, silenciava a sensibilidade espiritual. E ali, diante da própria dor, ele percebeu uma verdade difícil de aceitar. Sem perdão, a vida permanece travada. O coração pode até continuar batendo, mas a alma deixa de avançar. Ele não apenas cometia erros. Ele começou a amá-los. O pecado deixou de ser um incidente isolado e se tornou rotina, conforto e companhia silenciosa. No início, parecia inocente. Uma mentira aqui, uma indulgência ali. Mas aos poucos, o prazer do proibido começou a superar a consciência. A luta que antes existia foi substituída por rendição. E o que era ocasional tornou-se hábito, o hábito tornou-se identidade. Ele conhecia a diferença entre certo e errado, mas escolhia o errado. Sabia que aquilo corroía sua alma, mas sentia que não podia largar. Era como amar alguém que sabe que o machuca. O pecado se tornou mestre, e ele serviu sem perceber. O mais perigoso não era a falha em si, mas a sensação de normalidade. Quando o coração se acostuma com o pecado, ele se endurece, perde sensibilidade,
começa a justificar o injustificável. No silêncio da alma, ele sentia o conflito. Às vezes a consciência gritava, às vezes a fé sussurrava, mas o vício no prazer imediato abafava tudo. Ele percebeu tarde demais. Não se trata de lutar contra o pecado uma vez ou outra. Trata-se de quem governa seu coração. Quando o amor pelo pecado supera o amor por Deus, a queda não é eventual, é certa. O pecado se transforma em prisão silenciosa. Não há correntes visíveis, mas cada escolha errada amarra a liberdade, cada indulgência fortalece o cativeiro. E ele sabia que, se continuasse assim, um dia não haveria mais alerta da consciência. Só haveria vazio, rotina e desespero silencioso. A vida se torna prisão quando o coração escolhe amar o que destrói. Chegou o momento em que o silêncio não podia mais proteger. A ilusão, as desculpas e os muros construídos ao redor do coração não funcionavam mais. A verdade se apresentou, nua e insistente, recusando-se a ser ignorada. Ele tentou desviar o olhar, inventar justificativas, dizer a si mesmo que amanhã será diferente. Mas a verdade não aceita evasivas. Ela é paciente, implacável e sempre retorna, até que seja finalmente encarada. O choque veio como uma lâmina fria. Todas as máscaras que ele usou, todas as aparências que manteve, todas as palavras vazias que disse, não podiam esconder a realidade de sua vida interior. Ele percebeu que não se trata de julgamentos externos, nem do que os outros pensam. Trata-se do que Deus vê. Intenções, escolhas, prioridades, e, acima de tudo, a sinceridade do coração. A verdade não podia mais ser empurrada para o canto. O pecado, a hipocrisia, a amizade com o mundo, o coração viciado, tudo veio à tona. Era doloroso, esmagador, mas necessário. E nesse instante, ele entendeu. Fugir ou se enganar não é mais uma opção. A vida exige decisão. A transformação que ele evitou por tanto tempo não podia mais esperar. A verdade não pedia apenas lágrimas ou remorso. Ela exigia ação. Ela gritava silenciosamente: agora ou nunca. Decida-se. O medo da mudança era grande, mas maior ainda era a dor de permanecer na ilusão. Ele se viu diante do abismo de sua própria vida, onde cada escolha passada se refletia com clareza. E então veio o momento de decisão. Ou ele enfrentaria a verdade, ou seria engolido por ela, perdendo não apenas momentos, mas a própria essência de quem poderia ser. O sol nasceu como em qualquer outro dia, mas para ele, nada seria como antes. A vida inteira o preparou para este momento, mesmo que ele não soubesse disso. Diante dele estava a encruzilhada final. A escolha entre religiosidade vazia e transformação verdadeira, entre continuar a viver pelas aparências ou entregar o coração completamente. De um lado, a rotina conhecida, orações mecânicas, sorrisos calculados, aprovação humana, um conforto ilusório que prometia segurança, mas não liberdade. Do outro, o caminho doloroso da mudança. Confissão, renúncia, abandono do que o aprisionava, amor verdadeiro, perdão, entrega total. Um caminho que exigia coragem, mas oferecia redenção e vida. Ele sentiu o peso de cada escolha. Toda a falsidade, cada pecado, cada desculpa, cada amizade com o mundo pareciam gritar por atenção. Mas no fundo, havia uma voz mais forte. A voz da consciência, da verdade, de Deus, que sussurrava: escolha a vida que transforma. Escolha a liberdade da alma. E naquele instante, ele fez sua escolha. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas foi real. Ele decidiu não apenas seguir regras, não apenas cumprir rituais. Ele decidiu entregar-se verdadeiramente, permitindo que sua vida fosse reconstruída, pedra por pedra, pela verdade e pelo amor divino. O mundo ainda existia, os desafios ainda surgiam, mas agora ele caminhava com integridade, coragem e fé genuína. Não era perfeito, mas era verdadeiro. Não era apenas religioso, era transformado. E a diferença era clara. A religiosidade prende, a transformação liberta. O dia da decisão não foi apenas um instante, foi o início de uma vida que finalmente tinha sentido, propósito e direção. Ele aprendeu,
finalmente, que a eternidade não se constrói com aparências, mas com uma vida rendida, corações abertos e escolhas guiadas pela verdade. E assim, ele caminhou, não mais em busca de aprovação humana, mas em comunhão com aquilo que sempre soube ser real: Deus, que transforma tudo o que toca.